Hey you! Tu já se perguntou como surgiu o cinema? De onde vem todo esse mundo cinematográfico que a gente tem hoje? Qual a origem? Vem comigo que eu te mostro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal da Jenny. Então, bora lá. Tudo começou há 400 anos antes de Cristo, quando surgiu a câmera ou câmara secreta. Câmara escura. Câmara secreta. Harry Potter. Porém, esse nome só ficou popular a partir de 1600 depois de Cristo. A estrutura era uma caixa que podia variar de tamanho, com a ideia de refletir a luz pelo orifício da parte da frente. Orifício. E com isso, inverter as imagens refletidas. Ela foi muito usada para invenções e diversões também. Depois disso, no século XVII, surgiu a lanterna mágica, com o intuito de contar histórias através do aparelho refletindo na parede imagens. É como se fosse a tartaravó dos projetores de hoje em dia. E o que era projetado nada mais era que desenhos feitos à mão, colocados em placas diretamente no aparelho. Agora a gente segue para a primeira imagem fotografada por uma câmera em 1826, tendo a sua evolução com o passar do tempo. Tá, Jenny, mas por que tu tá falando de fotografia? De onde tu acha que vieram os filmes? Um vídeo nada mais é que várias imagens em sequência. Por isso que quando a gente vê na câmera 24 quadros, 30 quadros por segundo, o que isso quer dizer? Literalmente 24 quadros por segundo, ou seja, imagens por segundo. Agora a coisa fica mais séria ainda. Inventada a partir da década de 1830, veio a cronofotografia, uma sequência de fotos tiradas em movimento. Eram muito usadas para estudos científicos de movimento e postura corporal. Boa propaganda, gostei. Muito boa. A mais famosa foi produzida em 1878 pelo inglês Edward Muybridge. O que o cara fez? Ele colocou 24 câmeras sincronizadas e posicionadas para que quando um cavalo de corrida passasse, ele provasse a teoria que o cavalo poderia tirar os cascos do chão. E com a invenção do praxinoscópio, ele provou a teoria dele. O praxinoscópio é o dispositivo onde coloca as imagens em sequência, dando a sensação de movimento. Agora segue comigo aqui. O primeiro registro feito em uma tira de filme foi pelo francês Louis Le Prince. E isso foi em 1888, quando ele usou uma câmera de lente única com uma película de papel. Até que em 1891 chegou o nosso iluminado Thomas Edison. Foi ele que trouxe à tona um cinetoscópio, criado pelo engenheiro-chefe da sua empresa. Ô, Clayton, faz pra nós um negócio de câmera, vamos ver no que vai dar. E era uma grande caixa do tamanho de um imóvel com um fonógrafo acoplado a uma manivela na lateral. Tinha um visor individual onde dava para se assistir colocando uma moedinha. A exibição era de uma pequena tira de filme colocada em looping, onde apareciam imagens em movimento com bailarinas, animais, coisas cômicas e tudo mais. O cinetoscópio fez um sucesso por um tempo, mas depois começou a dar complicações com a sincronia de imagens com o fonógrafo e também por ser individual. Até que apareceram os irmãos Auguste e Louis Lumière. O francês está ótimo, né? Louis Lumière. No, God, please, no! No! Um era um cientista e o outro era um empresário. Os dois viram potencial na invenção do Thomas. Com esse alto potencial que eles viram no cinetoscópio, eles resolveram dar um upgrade, vamos dizer assim. Eles construíram um dispositivo menor e mais leve, solucionando os problemas do anterior. E ainda com o menor custo de produção, fazendo 3 coisas diferentes. Ele filmava, revelava e projetava. Esse era o cinematógrafo. Ele começou sendo usado e testado em sessões mais privadas, até que teve a sua inauguração em 1895 no Grand Café de Paris. Foram exibidos 10 curtas pelos irmãos, um deles sendo o famoso aquele da chegada do trem à estação. Que fez a maioria dos telespectadores quererem fugir da sala por pensar que o trem ia atingir eles. Imagina, naquela época nunca se foi visto uma imagem direito e quando vem aparece ali um mini filme onde um trem tá vindo na direção. Eu acho que se eu tivesse naquela época, talvez teria a mesma reação.
E é muito louco a gente pensar isso, né? O quanto era diferente antigamente. Thomas Edison entra em cena para dar um gás nessa invenção revolucionária dos irmãos, criando as Nickelodeons. Não, eu não tô falando do programa infantil. As Nickelodeons eram salas de cinematógrafo onde passavam alguns curtas dos irmãos Lumière e também alguns do Thomas Edison. Naquela época, era cobrado apenas um níquel pela entrada. Let's talk about Georges Méliès. Se tu nem sonha de quem que eu tô falando, esse foi o cara que trouxe à tona os efeitos especiais que a gente usa até hoje no cinema. Hoje é o dia das propagandas. Hoje é o dia que os mercados falaram, vamos passar naquela rua. E olha só, ele estava presente na apresentação dos Lumière, ficou fascinado com aquela invenção e quis comprar, ter uma para ele. Só que os irmãos Lumière não quiseram vender, então ele foi atrás de uma versão pirata do aparelho. George era mágico, então com uma invenção dessas nas mãos dele, ele podia inventar o que ele quisesse, o que a imaginação dele mandasse. Então ele começou a criar os seus filmes com um novo formato, que eram os efeitos de trucagem. A primeira foi o Stop Trick, que ele descobriu filmando as ruas de Paris. Do nada a imagem parou, e quando voltou tinha acontecido um salto, como se as imagens tivessem se teletransportado entre si. E foi a partir daí que ele começou a usar esse truque nos seus trabalhos, dando a ilusão de efeito. E assim vieram as técnicas de dupla exposição, transições de cena e muito mais. Tu já teve uma noção da importância desse cara para a indústria do cinema, né? Mas antes de eu continuar falando dele, vamos para 1896, quando estreou A Fada do Repolho. Esse foi o primeiro filme narrativo de ficção do mundo, o primeiro filme roteirizado e o primeiro filme dirigido por uma mulher. Essa mulher foi Alice Guy Blaché. E olha só, ela também foi responsável pelo primeiro filme considerado um longa-metragem, chamado La Vie du Christ, em 1906. Tinha 33 minutos, quando a média era apenas 10. Tinha cenas intercaladas por letreiros junto com coral, já que naquela época só tinha filmes mudos. Agora, voltando a falar do George, ele se dedicou inteiramente a incluir as suas trucagens nos seus filmes. E em 1902 veio seu maior sucesso, Viagem à Lua. Viagem à Lua foi o primeiro filme a estrear com efeitos visuais e cores. Com 15 minutos de duração, diferentes cenas, caracterização inovadora e ainda colorido manualmente, frame por frame. Agora, George também precisava pensar como empresário. Foi aí que ele comprou o seu primeiro estúdio. O primeiro da Europa, todo de vidro, em uma área de mais de 5.000 metros quadrados, em Paris. Serviu como cenário para mais de 500 filmes, até que teve as atividades encerradas em 1915. E claro que em 1914 já entra em cena o nosso queridinho Charles Chaplin, mas a gente vai falar dele em outro vídeo. Uma curiosidade, a própria palavra cinema, abreviação de cinematógrafo, vem do grego o cine, que significa movimento. O sufixo ágrafo vem do significado agravar, ou seja, o movimento agravado. Legal, né? Até hoje, esses nomes que revolucionaram a indústria dos cinemas são citados e reconhecidos. E um deles foi o filme A Invenção de Hugo Cabret. No fim, tudo partiu de uma ideia, um conceito. E claro, muito trabalho duro. Curtiu o vídeo? Então clica no gostei e se inscreve nesse canal para eu estar trazendo mais conteúdos aqui para ti. Até o próximo vídeo e um beijo no coração. Tchau!